Glória a Deus. Você pode estender as mãos para o altar. Deus, te damos graças por todos os dízimos e ofertas. Que a bênção do Senhor seja conosco hoje e sempre, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 4. Pegue na mão do irmão do seu lado e diga para ele: Deus tem uma palavra de transformação para você essa noite. Hebreus capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 14. Hebreus capítulo 4. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Querido Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar. Eu sei que o Teu Espírito está aqui. E o nosso irmão mais velho também está aqui. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, receba a nossa adoração, a nossa oferta, receba o nosso presente, que é o fruto dos nossos lábios. Nos faça entender por que estamos aqui reunidos e nos faça sair daqui convictos da fé que professamos. Que haja edificação, que haja transformação, que haja salvação, que haja mudança, que haja, Senhor Deus, o desenhar de um novo horizonte, de algo melhor, de tempos melhores e dias melhores, em o nome de Jesus. Amém. Diga: a graça que transforma. Deus tem sinalizado, falado no meu coração muito sobre a graça. Afinal de contas, nós estamos no refúgio da graça. Então, se isso tem alegria no teu coração, você está perto de uma pessoa que não estava aqui antes, diga: seja bem-vindo ao refúgio da graça. Glória a Deus. Deus é bom. O diabo é que não presta. Deus é fiel e Ele tem coisas boas para nós. Mas viver essa graça que transforma, deixa eu começar falando, não é fácil. Normalmente a gente pensa assim, que falar de graça é esculhambar o negócio. Falar de graça já está dizendo, graça é de graça. Ninguém valoriza aquilo que é de graça. Mas não é essa graça sem valor que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma graça que tem preço, embora ninguém pague por ela. Nós estamos falando de uma graça que transforma, mas não é uma transformação que depende só de mim. É uma transformação que depende também daquilo que vem dos céus aqui para essa terra. Então, nós estamos vivendo num mundo muito cheio de desgraça. Nós estamos vivendo dias de desgraça, onde, por exemplo,
falar hoje de alguns conceitos e princípios choca a igreja, mexe conosco, quanto mais com a sociedade lá fora, quanto mais conosco. Por exemplo, eu estava pensando esses dias, se nós decidíssemos nos dividir em pelo menos 5 grupos como igreja, nos subdividíssemos em 5 grupos. O primeiro grupo iria para José Bastos evangelizar todos os travestis que ficam nus ali na José Bastos a partir de 11 horas da noite. Deve ter ali pelo menos algumas dezenas de travestis nus, mostrando o corpo ali na José Bastos. Se você passa por ali, você sabe o que eu estou falando. Se você não sabe, é só passar a partir de 11 horas da noite. Já pensou se um grupo fosse ali e pelo menos 5 travestis daquele que é uma mulher todinha? E me desculpe mexer com os brios aqui das irmãs, tem uns lá que são bonitos. Não que isso me atrai, mas são bonitos, travestis bonitos. Parece assim umas missas. Tem uns, meu Deus, só o sangue da catina que nem diz o André. Mas tem uns que dá 10-0 em algumas mulheres. Já pensou se uns 10, 5 decide, pois eu quero esse tal de Jesus aí, pois eu vou para a tua igreja? Já pensou chegando aqui 10 travestis, tudo vestido de mulher, de batom e brinco, e a gente ficar na dúvida, é homem ou mulher? E aí, irmãos, o que é que a gente faz? No mundo de desgraça. A outra parte foi ali para a Praça dos Leões evangelizar as prostitutas. E lá deve ter muita gente se prostituindo. Digamos assim, umas 10, pois eu quero ir para essa tua igreja. E entrasse aqui 10 mulheres que viviam nas praças se vendendo. Outro grupo foi para Beira-Mar evangelizar garotas de 10 a 15 anos de idade que estão agora se prostituindo. E elas também disseram, pois eu vou para essa igreja aí. E viesse aqui umas 15, 20. Outro grupo resolveu se juntar aos pastores Márcio e Alessandra e foram lá para a favela do Japão, do Pirambu. E vieram assim uns 80 adolescentes de 14 a 16 anos, tudo cheio de crack na cabeça. Mas não é o Romário, o Zico, o Pelé, não, é crack de droga mesmo. Como é que a gente ia receber esse povo? Talvez um outro grupo foi lá para uma favela bem longe e resolveu evangelizar lá todos os barracos. E chegou aqui um monte de mulher, um na barriga, outro no braço, outro no pensamento, e uma renda de meninas sentando da igreja, destruindo tudo. Já vão chegando e perguntando, cadê a cesta básica? Eles não vieram para o culto, vieram atrás da cesta básica. Como é que a gente ia receber e tratar esse povo? Porque eu olho para vocês aqui, eu também olho para mim, todo de gel na cabeça, camisa de marca. Eu não passo fome, graças a Deus. Eu olho para você, eu vejo esses meninos aqui, irmãos, não tem catarro no nariz, não tem miolho. Eu olho para vocês aqui, todo mundo bem vestido, bonitinho, cheiroso. E eu fico me perguntando, Deus, cadê a igreja? Irmãos, aonde está o Evangelho da Graça? E a gente vai vivendo aqui um Evangelho que não tem nada a ver com o que Jesus anunciou e pregou. Aí a gente começa a entender que Evangelho é o quê? Tu é arminiano ou é calvinista? Olha o Evangelho hoje. Tu é pentecostal ou tradicional?
Tu é G12, M12, tu é rede celular, tu é rede ministerial, tu é da linha do Armando Bispo, ou tu é da linha do Edir Macedo, linha. Daqui a pouco a gente vai olhar, estou vendo uma aula iluminada em sentido. Aí a gente vai vivendo aqui, e aí? Aí um olha para o outro e diz assim: será que ele está rindo da minha roupa? Aí a gente começa a viver algo que não tem nada a ver com Deus. Aí a gente vive uma religiosidade tão feia. A gente vive uma coisa tão feia que a gente começa a medir tudo e todos. E a gente pensa que viver a graça é fácil, mas não é. No mundo de desgraça, viver essa graça que Jesus pregou aqui não é fácil. Quantos de nós aqui estamos dispostos a viver uma graça que aceita, sem pôr condições, sem impor condições? Prostituta, seja bem-vinda. Ladrão, seja bem-vindo. Maníaco do parque, seja bem-vindo. A gangue que matou aquele garoto lá no Rio de Janeiro, que o cinto, uma corda, sei lá, prendeu no pé do garoto e o carro arrastou por 7 quilômetros de distância a criança ficou uma anomalia. É esses caras dizerem: eu errei, eu pequei, e aí? E a igreja dizer: sejam bem-vindos. É o cara que matou o teu pai, é o cara que matou a tua mãe, é o cara que matou o teu irmão, que está lá no presídio. Você diz: eu te perdoo. Meu irmão, isso não é fácil, não. Isso não é fácil. Agora, viver uma religiosidade de pôr limites, de regras, de leis, de dogmas, isso aí é muito fácil. Eu vou te dar um exemplo de como é fácil. Pecou, volta para fora da igreja. Não é não? Não é mais simples? Jovem que estava namorando, fornicou, teve relação sexual. A Bíblia diz que é pecado. Aí o que é o melhor para nós? Não vamos ter trabalho, não. Faz o seguinte: procura outra igreja, eu vou para outro canto. É a lei. Não é mais fácil? O que é a graça? Estão pensando que vão para fora? Não. O cair é do homem e o levantar é de quem? Então vocês vão ficar aqui, vão ser tratados, eu vou te ajudar. Isso é graça. Mas aquele irmão roubou, eu vi ele mexendo na bolsa da irmã. Foi ele que roubou. Ladrão gospel, foi ele. Pois ele vai deixar de ser ladrão gospel para se tornar alvo da graça de Deus. Viver a lei é mais fácil. Por exemplo, o ambiente da célula. Você preparou ali a célula, convidou os irmãos, convidou os amigos, não veio ninguém. É muito fácil, a lei diz assim: essa besteira de célula, esse atestado desse apóstolo, negócio de célula, eu vou acabar com isso, eu vou só para os cultos e olha lá. É muito mais fácil. Mas a graça não, ela vai dizer: não deu dessa vez, mas semana que vem dá certo. Semana que vem não deu certo, na outra semana dá certo. Vai um dia dar certo. A graça insiste, ela não desiste. Olha para alguém do meu lado e diz assim: graças a Deus que Ele não desistiu de você.
Você crê nisso? Eu estava pensando, irmãos, quem nós éramos, onde nós estávamos há 10 anos atrás, 5 anos atrás, há 1 ano atrás, 3 anos atrás, onde nós estávamos, o que é que nós éramos? A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O apóstolo Paulo, em Colossenses, vai dizer que nós pertencíamos a principados e potestades, a um reino de trevas. Mas agora, pela graça, nós pertencemos ao reino da luz, ao reino de Deus. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Quantos aqui querem viver uma graça que transforma? Você tem que decidir viver a fé que você professa. Mas antes de viver essa fé que professamos, nós temos que entender que ele fala que há um sumo sacerdote. Se ele é sumo sacerdote, é porque há sacerdotes abaixo. E Pedro fala que nós somos uma geração de sacerdotes. Mas há um sumo sacerdote que está sobre nós. E esse sumo sacerdote, ele tem um papel. Esse sumo sacerdote, ele tem um fator. Esse sumo sacerdote, ele teve uma missão a cumprir. E a missão dele está no nome dele. Quando o próprio nome dele é anunciado, Yeshua, que significa Salvador. Tudo que a humanidade precisava era de um Salvador. Tudo que nós precisávamos era de um Salvador. Nós estávamos perdidos. E Deus, por misericórdia, manda Yeshua, Salvador. É essa fé que nós temos que nos apegar, que nós iremos para o céu. Que Jesus, em João 14, ele disse: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Porque para onde eu vou, eu quero que vocês estejam lá comigo. E eu tenho que entender que eu não posso fazer nada, Flávio, a não ser dizer obrigado, Senhor. Porque por mais que você se ache o bambambam, o bichão, já leu a Bíblia 353 vezes, isso não muda a sua entrada ou a decisão de Deus por você. É essa fé que o autor fala. Há um sacerdote, há um sumo sacerdote que já pagou o preço. E viver essa graça é se deleitar nela. Mas tem gente que pensa que o discurso da graça é avacalhou tudo, é esculhambou. Ah, o apóstolo agora quer avacalhar a igreja, virou bagunça. Que vem as prostitutas, os drogados, os divorciados, os separados, né? Que vamos lá, vamos viver aqui na esculhambação. Não. Mas para você que não quer entender a graça, eu tenho um recado de Deus para você. Jesus, ele não veio para os bons, Jesus veio para os doentes. Então você que se prostituiu esses dias, você que fornicou, você que pecou, seja bem-vindo ao mundo dos mortais. Porque o cair é do homem e o levantar é do homem. O cair é do homem e o levantar é da mulher. O cair é do homem e o levantar é de quem? De
Deus, pois toca na pessoa do teu lado. Meu irmão, você pode ter caído, mas quem vai te levantar é Deus. Eu tinha um amigo que o apelido dele era Mentira. Mentira. O apelido dele era Mentira. Mentira, vem cá. Mas sabe de uma coisa? Eu pensei que aquele cara nunca ia permanecer na igreja por mais do que um ano. Porque o negócio dele era mulher, era namorar com as meninas da igreja. Mas você sabia que o Mentira está até hoje na igreja? E ele deixou de ser Mentira para ser o nome dele. Eu não vou dizer aqui o nome, ele não é daqui não, ele é do outro lugar. Sabe, irmãos, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Uma vez eu estava conversando com um irmão e ele disse: é melhor eu não ir para a igreja. Eu perguntei por quê. E ele disse: porque eu bebo. E a Bíblia diz que os bebarrões não herdarão o reino de Deus. E eu disse: é verdade. Mas deixa eu lhe fazer uma proposta. Por que você não fica na igreja e pode ir até bêbado para a igreja? Ele disse: eu posso ir bêbado. Eu pode. Só não sente do meu lado. Mas pode. Sente perto do Assis. O Assis tem um chamado para bêbado. Eu nunca vi alguém para gostar tanto de bêbado como o Assis. Ele pega os bêbados da rua e traz para o altar. Ainda quer que ponha a mão e ore e faça que o bêbado confesse Jesus. Dê um aplauso a Jesus. Fica firme na fé que você professa. A fé que nós professamos é uma fé em Yeshua. A fé que nós professamos é uma fé que nos levará ao céu. A fé que nós professamos é a fé de que existe um sumo sacerdote que cuida de você, que cuida de mim. Há um sumo sacerdote, um irmão mais velho, que está intercedendo por mim e por você. O que é que a humanidade precisava? Versículo 15: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Só existe um ser que não pecou: Jesus. Todos os demais pecaram e foram afastados da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, é a lei. Qual é o salário do pecado? Diga bem alto: morte. Mas qual é o salário da graça? Porque se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu bati na minha mulher, eu espanquei o meu filho, eu adulterei, eu matei, eu roubei, eu fiz tudo que não presta, eu não sou digno. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos fazer o que Jesus já fez. Sabe qual é a dificuldade da igreja, pastora Silvânia? É querer ser o novo Jesus. Nós queremos ser o novo Jesus. Nós queremos pagar conta. Uma conta que já foi paga. Uma conta que ninguém aqui é capaz de pagar. A conta já foi paga. A conta já foi paga. Diz para o teu irmão: você pode ser rico do jeito que for, a conta já foi paga. Não tem volta, não tem jeito. A conta já está paga. Você só tem que curtir
possa transformá-lo em alguém melhor, em alguém que vá para o céu. E quem vai decidir se essa pessoa vai para o céu ou não, não é você, é Deus, é o sumo sacerdote Jesus Cristo. Eu estava pensando, quando Jesus ele foi à cruz, ele não tinha na sua mão uma lista pessoal, simplesmente ele decidiu nos amar. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida e vida eterna. O próprio João, na primeira carta de João, vai falar que esse é o verdadeiro amor, que alguém seria capaz de dar a vida pelo próximo. Jesus pagou o preço, o mais alto preço, e nessa graça Deus nos convida a nos deitar numa rede. Já pensou? Você prepara um café da manhã, você prepara um almoço, você prepara um jantar e convida alguns irmãos. Aí você fez com o maior carinho aquele café da manhã, aquele almoço, fez com o maior carinho aquele jantar. Aí o convidado chega e diz assim: essa comida não presta, ou café podre. Mas que almoço nojento, está me dando vontade de vomitar. Como é que você ia se sentir? Péssimo, não é? Péssimo. Péssimo. Sabe de uma coisa? Não existe nada que a gente possa fazer para mudar aquilo que Deus já decidiu. E uma coisa que Deus já decidiu, isso daí é irrevogável. Existem outras coisas que você, por clamor e oração, pode mudar o coração de Deus, mas uma coisa é irrevogável, isso nunca mais muda. Jesus já morreu na cruz, pagou o preço pela humanidade e é o Salvador de todo aquele que se aproximar da cruz e disser: eu quero te aceitar, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Abre um novo e vivo caminho para mim, me leva para perto de ti. Isso daí é irrevogável. Eu e você não vamos mudar essa realidade. O banquete que ele preparou é agradável. O banquete que ele preparou está disponível para nós. Teve uma vez que eu estava, eu acho que era em São Paulo, e eu cheguei na recepção do hotel, fiquei esperando a hora de eu entrar no hotel, e estava lá na entrada do hotel, tinha lá chá, café, biscoito, e muita gente sentada, tinha pelo menos umas 10 pessoas. De repente, eu olhei para a garrafa de café e fiquei pensando: eu acho que eu vou tomar café. Aí me levantei, peguei um copinho e coloquei café. Aí eu olhei para o relógio, ainda faltavam umas 2 horas para dar a hora do almoço. Aí eu olhei e tinha uns biscoitos tão bonitos. Aqueles biscoitozinhos brancos, irmãos. Como é o nome daqueles biscoitos? Tipo suspiro. Aí eu olhei e disse: sequinho, né? Aí eu peguei: vou pegar. Abri e peguei e sentei. Só foi eu pegar o café e o biscoito, todo mundo foi e pegou o café e o biscoito. Estava lá. Mas a gente tem aquela sensação de timidez, a gente tem aquela sensação de que tem que pagar. Quebrou a cadeira? Quantos irmãos aqui já não quebraram uma cadeira dessa? Termina o culto: ó, pastor, eu quebrei uma cadeira, quanto é? Porque ele quer pagar o prejuízo. Você bateu o carro, tem que pagar. Teve um prejuízo, você tem que pagar. Nós estamos num mundo que é assim, tem que pagar.
tem que pagar. Olha para o irmão do teu lado e diz: tem que pagar. Está devendo, tem que pagar. Essa é a lei do homem. Mas quando Jesus, escuta isso aqui, querido, e guarda no mais íntimo do teu coração agora. Faz de conta que domingo que vem a gente vai fazer um piquenique lá na Praia do Futuro. Aí vai todo mundo para a praia. Tá lá as irmãs tomando banho, os irmãos jogando bola, as crianças brincando, os farofeiros comendo farofa com sabor de ovo. Tá todo mundo se divertindo, né? Eu estou bem longe dos farofeiros, obviamente. E aí, de repente, o Assis resolve nadar. E ele vai lá para o fundão. E o Assis começa a morrer afogado. Já a coisa está repreendida. Se ele for para o piquenique, ele começa a repreender. Os farofeiros. Aí está lá o Assis, irmãos. Aí de repente alguém diz assim: o Assis está morrendo afogado. Aí o Moisés diz assim: chamem o professor de matemática. Aí as pessoas: Moisés, por que o professor de matemática? Porque a raiz quadrada dividido pelo cateto oposto da igual a 2. Aí o Lucas diz: não, Moisés, chamem um professor de natação. Pelo menos é mais parecido. Aí de repente o pastor Alisson, que é o líder dele, diz: não, chamem um médico. Aí o Antônio está lá e diz: não, chamem um advogado, chamem um Paulinho. A pastora Berecharanda diz: não, chamem os cantores. O Nédio diz: chamem os vendedores. Aí lá vem as irmãs do reteté, que gostam de subir monte, descer monte, subir monte, descer monte. 24 horas de oração e vigília. Já chega orando em línguas, vendo demônio em tudo que é canto. Aí se junta ali e começa. Alguém diz: chame as plebeias. Aí elas começam a rodar e orar, e se ajoelhar, e chorar e orar em línguas. Irmãos, o que é que o Assis precisa? Do que é que o Assis precisa? Diga bem alto: do que é que o Assis precisa? Diga bem alto: de um salva. É isso que ele precisa. Naquela hora, tudo que ele precisa é de um salva. Pois, queridos, nós estávamos morrendo afogados. Nós estávamos morrendo afogados. Você estava morrendo afogado. E Deus não mandou um filósofo. Deus não mandou um apóstolo. Deus não mandou um pastor. Deus não mandou um evangelista. Deus não mandou um mestre. Deus mandou Yeshua, um Salvador. Se você crê nisso, faça alguma coisa. E quando ele estava lá morrendo afogado, ele não olhou. É prostituta, não vou. Não vale a pena eu sair aqui do meu lugar e salvar essa prostituta. Manda outro, Deus.
Bem, é bêbado. Não, também não vou. É uma adúltera. Também não vou. É uma mulher casada 10 vezes. Também não vou. É um homem que já traiu a mulher e agora está com outra lá naquela igreja. Manda outro, Deus. Ei, crente religioso. Quando Deus mandou Yeshua, Ele não olhou se era adúltero, ladrão, bêbado, prostituta, separado, divorciado, amancebado. Deus simplesmente olhou e disse: vá, filho, estenda a mão e salva eles. Vai lá, filho, paga o preço, independente dele ser rico ou pobre, preto ou branco, azul ou amarelo, ser americano ou asiático, preto da África ou sei lá, marrom do Brasil. Faz alguma coisa, estende a mão e salva eles, porque tudo que eles precisam agora é de você, Yeshua, meu filho amado, Salvador. Louve e bendiga o nome dele. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele passou por todo tipo de tentação. Versículo 16: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Qual é a sua necessidade? Apóstolo, não tenho nem coragem de falar a minha necessidade, que ela é muito feia, por essa daí que Deus quer ouvir. Apóstolo, a minha necessidade é tão atrevida que eu não tenho coragem de falar, pois essa daí que Deus quer ouvir, porque Ele te conhece por dentro e por fora. Olha para o irmão do teu lado e diz assim: Deus te conhece por dentro e por fora. Hoje Deus te chama a uma responsabilidade: se deitar na rede. Deitar na rede lá. Estava falando isso de manhã lá no Maracanã. Já pensou você chegar na célula, aí você coloca lá na sua sala, em algum lugar lá, umas 3 redes, 4 redes, coloca os ventiladores, prepara lá um creme de camarão, um arroz bem gostoso, coloca vários tipos de suco, refrigerante, coloca assim umas 5 opções de sobremesa. Você gastou uns R$500 fazendo tudo isso aí. Aí chegam os discípulos, aí eles vão olhar e vão dizer assim: o que é isso? Para quem é esse banquete? Aí você vai dizer: é para vocês. Para nós. A gente nem merece. Irmãos, nós somos tão doentes na alma. A gente é tão doente na alma que até para receber presente a gente tem dificuldade. Talvez outro vai dizer: tá bom, vamos curtir esse momento. Aí no final ele vai dizer: quanto é a minha parte? Quanto é a minha parte? Porque a gente tem uma sensação maldita que a gente tem que pagar. A gente tem que pagar. Eu tenho que pagar. Eu tenho aqui a minha parte, eu tenho que pagar. Pois eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus te convida para um banquete, está tudo pago. Sabe quando é que você vai viver a graça de Deus? Quando você depender dela. Diz isso para o irmão do teu lado: sabe quando é que você vai viver a graça de Deus? Quando você depender dela. Como é que depende da graça de Deus, meu irmão? Tu sai daqui e vai para casa no teu carro. Amanhã tu tem o teu trabalho.
No final do mês tu tem o teu salário. Depois tu deita na tua cama. Depois tu liga o teu ar-condicionado. Depois tu liga a tua TV por assinatura. E tu está cansado, tu vai para o teu computador, para a tua internet. Depois, quando tu tem algum problema, tu fala com teu chefe. Quando tu não está resolvendo, tu vai para o teu conselheiro, para o teu pai, para a tua mãe. Então tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Você não precisa de Deus. Seja sincero. É o teu cheque, é o teu cartão, foi o teu concurso, é a tua história, é o teu livro, é o teu pensamento, é a tua cabeça, é a tua visão, é a tua Bíblia. É o teu monte, é a tua revelação, tudo é teu. É o teu dízimo, é a tua oferta. Você é dono de si mesmo. Você não precisa de Deus. Talvez você está aqui por respeito aquilo que você tem e não conhece. Quer viver a graça de Deus? Se deite na rede e dependa dele. Simples assim. Amém. Simples assim. Eu não tenho dinheiro para nada amanhã. Se deite na rede. Minha vida está no inferno. Se deite na rede. Eu estou sendo invadido e atacado. Se deite na rede. Deus vai balançar a rede para você. Deus vai balançar a rede para você. Eu não sei isso aí não concordo. Pois vamos ler aqui Gálatas. Gálatas capítulo 4. Vai recebendo aí, velho. Tá difícil receber? Meu irmão, receber isso aqui não é fácil não. Todo mundo quer sair daqui e pagar a conta. Todo mundo quer sair daqui e resolver sua vida. É difícil. Não é fácil não. Porque o espírito da acusação sempre persegue. Mas veja Gálatas agora. Veja lá comigo o versículo de número 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Sabe o que é que você é? Pecador. Herdeiro. Mas eu cometi os piores pecados. Eu fui um devasso, sou imoral, tenho vários problemas, tenho várias dificuldades. Você não deixa de ser filho. Deixa eu lhe dar um exemplo para concluir. Amanhã o Jeremias vai completar 3 aninhos de idade. Passou tão rápido, passa tão rápido. Eu repreendo todas as artimanhas do diabo, inclusive pelo afloramento. Recebo o livramento. Amém.
que Jeremias ele decide viver a vida dele. Ele decide não fazer a vontade de Deus, caminhar a vida dele. Ele deixa de ser meu filho? Sim ou não? Queridos, Deus nunca vai deixar de ser teu pai. O que é que nós temos que fazer? Deitar na rede e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, me ajude. Porque Deus te ama do jeito que você é, mas Ele não te deixará como você está. Eu queria convidar os nossos levitas a virem aqui para o altar. Eu queria que você fosse ficando de pé. Sei que muitos irmãos estão viajando, muitas pessoas saíram para voltar, mas olha para a pessoa do teu lado e diz assim: você é um privilegiado. Por quê? Já pensou se Jesus decidisse voltar agora? Tem gente que diz assim: está repreendido, porque já fica com medo de não ir para o céu. Toca no irmão do teu lado e diz assim: todo medo de você ir para o céu está anulado, porque você já é um cidadão do céu. Então você é um privilegiado por estar aqui. Nós somos privilegiados por estarmos aqui adorando a Deus. Coloque a mão direita agora no teu coração e feche os teus olhos. Olha, eu sei que viver esse discurso da graça não é fácil, porque viver a lei é mais fácil. Viver a lei é mais fácil, porque a gente tem aquela sensação de condenação. Pronto, eu matei, me coloque na cadeia porque eu vou passar de 10 anos e pronto, paguei. Passou no sinal vermelho, depois me deu uma multa e eu vou pagar. Não é mais fácil? Não resolve mais rápido? Mas a graça diz o contrário. Esse é o desafio. Então eu quero convidar você agora a fazer uma oração comigo. Eu vou falar e eu gostaria que você repetisse essas palavras. Se você quiser, você tem liberdade, você tem livre-arbítrio. Mas feche os teus olhos agora e fala com o Espírito Santo. Diga: Senhor Jesus, não há nada que eu possa fazer para mudar. Só aquilo que o Senhor pode mudar. Eu quero viver a graça que transforma. Eu te peço agora, no nome do meu irmão mais velho, Jesus, meu sumo sacerdote, toda seta, todo dardo inflamado, todo espírito de condenação, saia em nome de Jesus. Diga: eu creio em milagres. Diga: eu tenho sonho e por eles vou lutar. Eu não vou desistir de mim, dos meus irmãos aqui e de muitos, de uma grande multidão em todos os continentes, que o Senhor vai me levar para fazer uma grande revolução chamada graça que transforma. Se você está decidido a isso, dê um abraço em 7 pessoas e
Diga, vamos viver a graça que transforma. Saia do seu lugar e enquanto nós cantamos essa canção, diga, vamos viver a graça que transforma. Sei como devo pedir.